Oi, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sente-se, aconchegue-se e aproveite o vídeo. Se você não conhece a família Rockefeller, aqui vai um breve resumo. Ela construiu sua fortuna no ramo do petróleo nos séculos 19 e 20, quando John D. Rockefeller e seu irmão William Rockefeller fundaram a Standard Oil e, com o tempo, usaram seu dinheiro para se manter influente na política e na economia nos Estados Unidos. Essa família é considerada uma das famílias mais poderosas na história do país. O desaparecido era o bisneto do fundador da empresa. O desaparecimento dele causou um alvoroço gigantesco, desencadeando uma das maiores buscas da história. Hoje em dia, esse caso é pouco ou não falado pela mídia. Mas eu já tô enrolando demais, afinal, quem é o desaparecido? Michael Clark Rockefeller, nascido em 18 de maio de 1938. Era o quinto e filho caçula do governador de Nova York, Nelson Rockefeller. Ao contrário de seus irmãos e família, ele tinha um espírito mais artístico e aventureiro. Mesmo com seu pai querendo que ele administrasse os negócios da família, quando ele se formou em Harvard com um bacharelado em História e Economia, ele deixou de lado a tradição de comandar reuniões e participar de auditorias. Em 1960, serviu ao exército por 6 meses. Por essa época, seu pai tinha recentemente aberto um museu de arte primitiva, com obras astecas, maias e nigerianas. Isso encantou Michael, que decidiu buscar sua própria arte primitiva. Tendo como inspiração principalmente a dos indígenas, ele assumiu posição no conselho do museu do seu pai. Ele queria deixar sua marca no mundo, fazer algo que nunca tinha sido feito antes, e trazer uma coleção importante para Nova York. Ele viajou por diversos lugares e até morou alguns meses na Venezuela e no Japão. Foi dito que ele começou a discutir suas ideias com um antropólogo, e achou que poderia ser uma ótima ideia levar Michael em uma das suas expedições. Eventualmente, ele decidiu embarcar em um lugar onde poucos ocidentais teriam visto. Depois de conversar com os representantes do museu, ele decidiu fazer uma viagem de reconhecimento para a Nova Guiné holandesa, que é hoje conhecida como Papua Nova Guiné. Lá, ele esperava conhecer uma nova tribo que foi encontrada e reconhecida como Asmati, conhecer sua cultura e levar sua arte com ele de volta para Nova York. Os Asmati naquela época ainda não tinham entrado em contato constante com o mundo industrializado, então, parte do sistema de crença deles, a vida em si só existia naquela ilha, e tudo que viesse de fora era alguma forma de espíritos. Então, sempre que o povo entrava em contato com embarcações e forasteiros, eles automaticamente assumiam que eram espíritos. Isso com o tempo foi mudado, com o passar do contato com o mundo industrializado, mas isso serve para mostrar o quão contido e de certa forma alienada a cultura deles e o conhecimento eram. Algo que é falado é que eles tinham um sistema de olho por olho e dente por dente, como forma de serem governados. Então, como eles eram divididos em diversos grupos de tribos, era como uma tribo atacar a outra, matar 3 pessoas, e a tribo que foi atacada voltar lá e matar outras 3. Então, se um assassinato ocorresse, ele desbalanceava a balança espiritual. Então eles teriam que vingar para balancear o mundo espiritual de novo e ficar tudo certo. Em março de 1961, ele partiu para a primeira expedição, que foi patrocinada pelo museu, e chegou na vila de Otjanep. Os nativos falaram que o Michael poderia tirar foto deles e da tribo. Porém, ele não poderia levar o trabalho de arte deles de volta para Nova York. Então, com toda a equipe, ele conheceu a cultura e tirou diversas fotos. E parecia que estava tudo bem. Michael parecia respeitar e entender muito bem que os nativos não queriam que eles levassem a arte, porque eles não entendiam e nem confiavam no mundo exterior. Em muitas passagens do diário dele, ele comenta como ele amou a cultura e de como ele se sentia muito mais à vontade e preferia ficar com eles do que com a própria família. Então, depois de voltar para casa por um período de tempo, Michael se arrumou, se aliou com outro antropólogo e decidiu voltar para outra expedição na ilha. Mas, na noite de 19 de novembro, uma ventania muito forte criou ondas gigantescas e correntes cruzadas em volta da ilha. O barco não aguentou e foi virado. Michael, um antropólogo e outros 2 guias tiveram que se pendurar no barco que agora estava de ponta cabeça em meio a uma tempestade. E o barco era tão pequeno que não tinha nenhum equipamento de rádio, então ninguém sabia o que tinha acontecido. Imaginando que ele ia ficar na água para sempre, e estando a 20 quilômetros da costa da ilha, Michael amarrou 2 tanques de gás para servir como uma boia improvisada. E suas últimas palavras registradas foram quando ele virou para o antropólogo e falou: "Eu acho que consigo." Então ele pulou na água e nunca mais foi visto. E, tragicamente, 12 horas depois, um barco conseguiu ver e resgatar eles. E quando eles chegaram à costa para procurar pelo Michael, ele não foi encontrado. Isso, obviamente, iniciou uma busca massiva por ele, pois ele é um Rockefeller. Então, uma quantidade incontável de barcos, aviões e helicópteros foram à procura dele pela ilha inteira. Um problema é que, mesmo que tenha muita gente na busca, aquela ilha era muito grande e sua maior parte era sem mapeamento. Então, as buscas eram diversos soldados se aventurando pela floresta e mata fechada enquanto gritavam o nome dele. Além dos militares que os Rockefellers colocaram para fazer a busca, eles colocaram um prêmio de $250 mil para quem conseguisse achar ele. Mas, com uma mata fechada e com uns 20 quilômetros de mar com tubarões e crocodilos, as chances de achar ele desde o começo eram bem baixas. Após 9 dias, o ministro da Holanda afirmou que seria impossível de achar o Michael.
Então, depois de 2 semanas de busca, Michael foi oficialmente considerado como morto por afogamento. De forma oficial, esse é o final do caso. Michael tentou se salvar e salvar a equipe, se aventurou nadando por diversos quilômetros até não aguentar mais e morrer afogado. Mas isso não foi o suficiente para a família e os que estavam em volta dele. Eles queriam saber mais sobre a história. A maioria das informações que eu tenho é graças ao escritor Carl Hoffman. Em 2014 ele fez uma pesquisa extensiva. Ele retornou a história inteira para entender e revisar e fazer um livro sobre a história do Michael Rockefeller. E com todas as expedições feitas, as histórias de alguns missionários e de um detetive particular contratado pela própria família, a gente consegue ter até uma ideia das possibilidades do que pode ter acontecido. Mas o que deixa mais estranho é que o governo holandês tem arquivos confidenciais sobre a morte do Michael, mas não deixa ninguém ler e nem a família. Para explicar um pouquinho sobre a situação política por trás disso, os povos da Nova Guiné holandesa eram vistos como incivilizados e selvagens pelo mundo industrializado. Então, nos países subdesenvolvidos que não tinham um governo formal estabelecido, eles eram dados controle por um país com poder mais estabelecido. E é por isso que a Holanda tomava conta daquele lugar. Mas com a Indonésia se expandindo rapidamente na ilha, a Holanda começou a entrar em pânico, pensando que eles poderiam perder o controle total. Além disso, vem esse estardalhaço inteiro de que o filho de uma das famílias mais ricas da América desapareceu na ilha, ainda mais perto de um grupo de canibais convictos. Então eles entraram em pânico total. É até acreditado por muitos que os soldados da Holanda responsáveis por fazer a busca na ilha foram dados ordens de eliminar qualquer prova de encontrarem o Michael. Até talvez seja por isso que o ministro da Holanda, depois de 9 dias, estava tão desesperado e já afirmando que ele não podia ser encontrado. E toda essa questão de canibalismo foi jogada debaixo do tapete pela Holanda, no sentido que eles afirmaram que os canibais convictos tinham parado de comer carne humana porque eles falaram para a tribo que era ilegal. O que é uma absoluta desculpa esfarrapada e desvio de atenção, mas isso não impediu que eles falassem mesmo assim. Então, essa história, além da oficial, foi aparecer em 2014 por causa de todas as censuras em favor da política da época. Um dos testemunhos foi do investigador contratado pela família Rockefeller para ir na ilha e ver o que ele consegue achar. Enquanto ele estava na ilha, ele trocou um motor de barco por 3 crânios humanos, que os locais disseram que foram os únicos homens brancos mortos pelos nativos naquela ilha. E ele perguntou para os nativos de quem o crânio pertencia, e os nativos confirmaram que era o crânio do Michael. Isso é apenas um testemunho, então não tem como a gente provar se é verdade ou não. Mas o que é comprovado é que o investigador voltou e conversou com a família, e eles deram para ele $250 mil pelo trabalho. E por coincidência ou não, se vocês lembrarem, é a mesma quantia que eles ofereceram para quem achasse o Michael. Carl Hoffman foi quem compilou e escreveu o livro. Ele decidiu ir por si só na ilha e investigar. E imediatamente quando eles chegaram na ilha, o tradutor ouviu de fundo eles falando: "Não fala para os homens brancos sobre aquele que a gente matou." E o tradutor avisou Carl na mesma hora. E depois deles insistirem, eles confirmaram que eles mataram Michael, e que isso já era senso comum. 50 anos atrás, Michael foi morto naquela ilha. Mas no final, existe uma explicação mais acreditável do que apenas o Michael chegar na ilha e eles imediatamente matarem ele. 3 anos antes de eles fazerem a expedição para a ilha, houve uma grande guerra entre tribos, e com essa pressão, o governo holandês mandou um exército parar com a briga. Então quando eles chegaram lá, os nativos se sentiram ameaçados por não entenderem e atacaram os militares, que para se defender mataram os nativos. A guerra parou por causa do medo. Só que essa situação ocorreu logo no lado da ilha onde o barco do Michael virou. Então, com o conhecimento dos nativos e com a ajuda de 2 missionários que viviam lá por 9 anos e entendiam a cultura muito bem, Carl conseguiu juntar as histórias de uma maneira satisfatória. Então, a história juntada ficou assim. No dia 19, 2 soldados da tribo estavam andando pela praia em busca de comida. Assim, eles viram algo saindo da água. Imaginando inicialmente que poderia ser um crocodilo, eles chegaram mais perto para confirmar. Quando chegaram perto, eles viram Michael engasgado e vivo por um fio. E pensando que eles poderiam vingar o povo dos espíritos, eles usaram as lanças e mataram Michael ali mesmo. Assim, depois de levando seu corpo para a vila. Eu quero fazer uma pausa aqui, porque aqui já tá muito pesado, mas agora vai ter uma descrição do que aconteceu. Então, se você não quiser ouvir, eu recomendo pular essa parte. Quando eles chegaram na ilha, eles abriram a cabeça do Michael, comeram o cérebro dele, tiraram a pele para cozinhar e comer, usaram os ossos para fazer lanças e adagas e drenaram seu sangue para fazer um tipo de ritual onde eles dançam e jogam sangue um no outro. Então, alguns dias depois a busca começou. E eles passaram de ver um homem branco em anos para verem aviões, helicópteros, barcos e militares, e imaginaram que os espíritos estavam punindo eles. Então, todos os nativos que contaram a história contaram como se aquilo fosse dito para eles, e ninguém saiu em frente e falou que foi ele que fez, o que até é compreensível, visto o medo que eles ficaram. No final, isso não pode ser escrito oficialmente, pois é apenas um disse-me-disse, e nunca foi achadas evidências concretas além do testemunho de todo o povo. Mas seria um desperdício se eu falasse a história inteira e não contasse a minha teoria favorita sobre o caso. Em 2008, um documentarista estava cobrindo o caso do Michael, e ele achou um galpão cheio de filmagens da época de 1969.
quando um grupo foi pra ilha e começou a filmar os nativos. E depois de 10 horas de filmagem, eles encontraram essa imagem. Exatamente. Depois de 9 anos de desaparecimento de Michael, um homem branco aparece no meio das filmagens, usando tinta e praticando rituais. Essa teoria fala que ele foi abraçado e não morto pela tribo, e ele decidiu fazer parte da tribo que ele tanto se fascinou pela cultura e vive lá ao invés de voltar para viver a vida dele em casa. Eu sei que é um segundo de uma imagem borrada de uma filmagem de 1969, mas essa filmagem deu esperança às pessoas que o Michael conseguiu.